Meu irmão, eu quero te convidar agora para nós meditarmos nas Sagradas Escrituras agora de uma forma mais glamurosa aqui, de uma forma tão específica, tão especial, que está lá no livro de Marcos. Se você puder abrir sua Bíblia aí, aonde você estiver, se você estiver no seu smartphone também, Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. E é tão maravilhoso meditar nessas palavras de Deus, né? Marcos capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que palavra maravilhosa, que coordena os nossos corações, nos guia, Deus, em absoluta verdade. Pai, que o Senhor use esse servo aqui nas mãos de um Deus grandioso e maravilhoso, para que juntos possamos mergulhar e imergir, Deus, nas palavras do Senhor, para que essas sementes corram no nosso coração e deem frutos a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Pai, que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Consolador. Nos ajude, Deus, a te amar, a te servir com integridade de coração todos os dias, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, esse texto é um texto maravilhoso. Um texto que traz para a gente aqui um episódio muito bacana em Cafarnaum. E o texto diz para a gente que certo homem paralítico, ele sofrendo dessa doença, ele entendia que ele podia ser curado por Jesus. Através de seus amigos, que então se reúnem, pegam esse homem e falam assim: olha, tem um Jesus ali naquela casa, e tudo indica que aquela casa ali fosse a casa de Pedro. É uma casa onde que Jesus costumava estar, um lugar de Cafarnaum, um lugar onde que Jesus já havia operado tantos milagres. Então, conhecido por esses milagres e conhecendo o caráter desse Cristo, esses homens, esses amigos falaram assim: olha, precisamos nos ajuntar e ir até esse homem. Precisamos ver o que ele tem feito, precisamos que ele coloque a mão no nosso amigo, que ele coloque a mão no nosso irmão, que através dele vamos ver os milagres. Ele já tem feito tantos milagres ao redor da Galileia, em Cafarnaum, ele pode fazer. E é muito interessante que o texto bíblico aqui, a narrativa de Marcos tem essa característica muito interessante de falar sobre as obras de Jesus, justamente porque os cristãos que moravam em Roma, eles precisavam entender isso sobre uma perspectiva diferente. A igreja localizada em Roma via nos romanos a característica de muita obra, de muito empenho, de muita força braçal, de muita conquista. Então os milagres e curas, os sinais, eles traduziam poder. E toda vez que eles viam feitos, eles imaginavam que isso era poder. Então, se alguém fazia sinais miraculosos, se alguém tinha poder para efetuar milagres, podia curar, restaurar pessoas, tinha poder naquilo.
E Marcos quer evidenciar esse poder de Jesus como um Deus que não só cura, mas um Deus que salva. Um Deus que cura, mas um Deus que salva. E Jesus é 100% homem e 100% Deus. E esse episódio fica muito claro isso pra gente. Aliás, é maravilhoso quando a gente começa a perceber a atitude desses homens falando, olha, precisamos fazer algo diferente para que a gente alcance esse Jesus. A gente precisa estar onde ele está. E se ele está nessa casa, e o texto diz para a gente que a multidão era tão grande que não conseguia se chegar perto da porta. Perto da porta da casa havia multidões e multidões de pessoas. Eles falavam assim, olha, podemos passar, vamos por cima, vamos até o eirado. O eirado é aquele primeiro andar das casas, logo acima, onde que você tinha uma escada lateral, onde que as pessoas gostavam de deixar o trigo secando ali, né? Feito de galhos, feito de barro, feito de ladrilhos. E por ali eles encontraram uma brecha justamente para descer esse homem e falar, olha, ali naquele ponto ele vai encontrar esse homem. E ali, quando eles conseguem então, com toda essa manobra, descer esse jovem lá, eles encontram Jesus. E meu coração fica pensando assim, como que seria difícil, né? Ele já ali numa situação difícil, esses homens tendo que subir ele por uma escada lateral da casa, descer pelo telhado e ali falar assim, olha, vai ser tão difícil, será que não vou cair e tudo? Imagina, meu irmão, o coração daquele homem. Mas ele mesmo assim encarou e quando ele encontra com Jesus, Jesus faz algo que eles nem imaginavam. E o que Jesus diz para esse homem é, olha filho, os teus pecados estão perdoados. E para surpresa daqueles homens, não era o que eles imaginavam. Assim, o que nós precisamos é cura. Ele está dizendo de pecado. E a Bíblia relata para a gente que haviam algumas pessoas ali, grupos políticos que estavam ali. Grupos políticos religiosos, como os fariseus e escribas. Esses fariseus e escribas que acompanhavam o ministério de Jesus, não somente porque criam no poder, mas porque queriam vigiar Jesus. E esses homens então comentam, olha, como esse homem fala? Quem tem poder para perdoar pecados? Quem pode fazer isso? Só Deus pode fazer isso. Ele blasfema. Aliás, a blasfêmia que era punido com morte. Ou seja, Jesus, na cabeça desses homens políticos religiosos, ele havia pecado com um pecado passível de uma punição fatal. E Jesus então começa a trabalhar algo que eles nem imaginavam. Na verdade, esses homens até tinham certa razão no sentido de que só Deus poderia perdoar pecados. O que eles não conseguiam enxergar é que estava ali um Deus vivo, encarnado na frente deles, o próprio Jesus. E Jesus então começa dizendo isso, olha filho, os teus pecados estão perdoados. E o mais interessante é que quando a gente pega esse texto, a gente traz para as nossas vidas, a gente pode ver a pequenez humana e a necessidade de encontrar com os propósitos de Deus. Às vezes temos situações que imaginamos que sejam emergenciais, estamos preocupados com aquilo que é visível, com aquilo que é exterior, com aquilo que os outros estão vendo, com aquilo que estamos fazendo, às vezes passando uma enfermidade, uma doença, não que não seja importante, mas esquecemos de cuidar daquela enfermidade que pode estar na nossa alma, daquela enfermidade que pode estar no nosso interior. E Jesus percebeu isso, e Jesus, olhando para o coração dele, disse assim, olha, você precisa de ser curado, mas curado lá dentro, porque o que está aí dentro do seu coração pode te matar eternamente. A sua doença não é só física, você está enfermo no seu coração, e você precisa de conhecer aquilo que eu tenho disponível para você, que é salvação. Se você crer, você será salvo, você será perdoado. E Jesus então disse, olha, você chegou aqui, filho, seus pecados estão perdoados. Jesus enxergou aquilo que estava mais profundo no coração deles. Meu irmão, o que nós devemos procurar em Jesus é exatamente esse Salvador. A nossa condição é uma condição caída sem Cristo. Não importa se temos os melhores carros, os melhores empregos, se temos a melhor credibilidade perante as pessoas, se dentro do nosso coração, se as nossas motivações não são restauradas, ainda seremos caídos. Se ainda não confiamos e conhecemos Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele
pode fazer, por aquilo que é na sua natureza, na sua essência, a gente vai estar perdendo tempo de vida. Sabe, meu irmão, aquele paralítico achava que o maior milagre que ele precisava era voltar a andar. Mas o maior milagre que ele precisava era de ter as estruturas interiores da sua vida restauradas. Talvez você está nos assistindo agora e você está pensando naqueles milagres terrenos que você está precisando. E você nem parou para pensar que às vezes aquilo que está exterior é porque lá dentro já está difícil. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que Jesus ele trabalha de dentro para fora. Jesus ele começa com as intenções do nosso coração, aquilo que move as nossas intenções. Porque se a gente não trabalha as intenções, se a gente não trabalha as raízes do nosso coração, meu irmão, a tendência é a queda. A tendência é o pior. A tendência é apegar-se ao pecado, às estruturas pecaminosas dessa vida. Sabe, Jesus estava trabalhando não só no coração daquele paralítico, mas até os escribas e fariseus estavam tendo a oportunidade de enxergar ali o Deus Salvador. E Jesus disse assim, olha, para que vocês saibam e vocês creiam que eu sou esse Salvador, esse perdoador, para vocês saibam que eu sou Deus, que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta, toma o teu leito e anda. E Jesus disse isso como quem tem autoridade. Autoridade declarada através do profeta Daniel, em que uma de suas visões, no capítulo 7 do livro de Daniel, ele declara isso, olha, numa de suas visões ele diz, eu vejo como que o Filho do Homem vindo na nuvem, e ele encontra-se com um ancião de dias. E ele recebe autoridade sobre todos os povos, para ter domínio sobre todos, e o seu reino é um reino que não tem fim. E justamente quando Jesus diz, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, ele faz referência a essa citação do profeta Daniel, para que eles entendessem que Jesus era Deus, Jesus é aquele da parte de Deus encarnado, aquele que tem acesso ao Pai, que pode restaurar o nosso relacionamento com o Pai, aquele que efetivamente tem poder para perdoar pecados, e não só perdoar pecados, mas poder para curar, poder para libertar. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus entra na nossa história, quando Jesus entra na nossa vida, Ele não restaura só o que está interior, Ele muda e faz uma faxina geral. Ele muda tudo que está em nós, lá dentro, as intenções do nosso coração, que são as piores possíveis se não chegar a paz de Deus, se não chegar o amor de Deus. E por causa de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus Todo-Poderoso. Toda dívida foi apagada, toda dívida de escravidão, de pecado foi aniquilada. E o que precisamos entender é isso, olha, às vezes estamos olhando ainda com os olhos tão carnais, que nos preocupamos tanto com o momento que esquecemos de ver que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E aquele Filho do Homem que tem poder e governo sobre todos, Ele governa com autoridade, com poder, Ele pode curar, Ele nunca perdeu o controle. Jesus nunca perdeu o controle. Sabe, meu irmão, às vezes você está com ansiedade na sua vida, você está inquieto, você está sem lugar, às vezes você está perdendo noites de sono, preocupando com as coisas que você não consegue arranjar respostas e soluções. Deixa eu te dizer uma coisa, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Sabe, Jesus, Ele sempre teve o governo, Ele sempre teve o controle, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, mas Ele é o caminho. Sabe, meu irmão, Jesus estava trabalhando ali no coração desses homens ali tantas verdades. Verdades essas de que nenhuma resposta desse mundo, nenhuma lei, por mais perfeita que ele fosse, por melhor que fossem as suas atitudes, que seguisse orientações, que tentasse ser perfeito, sem arrependimento, sem coração quebrantado, eles não poderiam ser salvos por suas próprias obras, a não ser que alguém que fosse Deus declarasse justiça na vida deles. E só podemos ser justos mediante a justificação de um Deus justo. E a Bíblia diz que nós temos que procurar a santificação, temos que procurar andar em retidão, mas se nós cairmos, se pecarmos, nós temos um advogado e o seu nome é Jesus Cristo, o justo. E por causa do nome de Jesus,
podemos ser salvos. Meu irmão, o texto de Marcos relata para a gente que o resultado disso foi que as pessoas ficaram tão atônitas, ficaram assim maravilhadas com aquilo, porque elas falaram assim: olha, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Aquele homem não só foi perdoado, mas como foi curado. Sabe, meu irmão, essas duas palavrinhas, elas andam juntas. Perdão e cura. Sabe, talvez você pense assim: meu Deus do céu, como fazer isso? Talvez você não saiba a resposta, mas existe uma palavra santa, pura e verdadeira, que ela nos ajuda a alinhar o nosso coração com Cristo. Sabe, meu irmão, ter a notícia desse Filho do Homem, de Jesus Cristo, em sua função como esse Salvador, como esse Deus encarnado, esse Deus homem que tem poder para salvar, poder perdoar pecados e que tem governo sobre todas as coisas, é maravilhosa para nós, porque precisamos de Jesus. Talvez você fique pensando assim: ah, mas isso é tão simples. Não é simples, isso é fundamental. É uma troca de conceitos. Na verdade não é simples, é fundamental. O Evangelho gira em torno disso, o Evangelho centra-se nisso. É tão interessante que o texto diz para a gente logo no início que Jesus expunha para eles a palavra. Ou seja, qual é essa palavra? De que o Evangelho é uma vida de arrependimento e de que precisamos de crer naquele que foi enviado por Deus. E se nós não crermos, nós vamos perecer. Talvez você pense assim: ah, mas está tudo dando tão certo. Mas talvez a sua espiritualidade está ficando defasada. Talvez assim, vou usar até uma expressão aqui, com a sua licença. Talvez a sua imunidade espiritual está baixa. Isso é um risco para a sua vida. Talvez você está doente no seu coração. Ah, e como é que eu percebo isso, pastor? Você percebe isso em várias situações. Quando você deixa de buscar ao Senhor, quando você não tem vontade mais de buscar ao Senhor, ou quando você já está criando separações entre pessoas, você já não tem relacionamento, qualquer coisinha você murmura, qualquer coisinha você reclama, você olha para a igreja e acha que está tudo errado, você olha para um culto e acha que está criticando, tem que criticar tudo. Meu irmão, isso talvez seja um sinal que a luz vermelha está acesa aí, precisando de uma intervenção urgente de Deus. Mas Jesus pode fazer. Sabe, meu coração quer dividir com você essa palavra. Dividir que existe um Deus Salvador. Um Deus em que é tão importante para a gente tudo o que Ele fez. A sua vida, a seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição e aguardar o seu reino de justiça. Aliás, para ser participante deste reino, é necessário ter fé, é necessário crer. Para ter esse evento de salvação no seu coração, na sua vida, é necessário crer. E fé é tão importante, meu irmão, porque aqueles homens, aqueles amigos falaram assim: olha, só existe uma pessoa que pode curar nosso amigo. Só existe um homem que pode fazer isso. Precisamos fazer o que for necessário para alcançá-lo. E eu te digo, meu irmão, que isso toque o seu coração, que isso toque o nosso coração. Que possamos fazer o que for necessário para não perdermos o nosso relacionamento com o Senhor, para não perder Jesus de vista. Jesus nunca deixa de olhar para a gente. Jesus nunca nos perdeu de vista. Mas talvez nós não estejamos indo onde Ele esteja. Talvez nós não estejamos cativando o nosso relacionamento com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Às vezes você está preocupado com tantas outras coisas que só vão fluir após você ter um encontro genuíno com Jesus Cristo na sua vida. O seu coração precisa receber a primeira cura. O primeiro lugar em que nós precisamos ser curados é no nosso coração. É no nosso pensamento, ao ponto de que o livro de Romanos diz para a gente: olha, que haja mudança de mentalidade, que a nossa mentalidade seja transformada, para que possamos oferecer um culto ao Senhor, culto esse que é um sacrifício vivo, puro e santo, que isso agrada o coração de Deus. E assim, vamos experimentar a sua vontade que é boa,
perfeita e agradável. Tudo aquilo que Deus sonhou, vamos viver junto com Ele. Sabe, querido, o nosso coração precisa de cura. Nossa alma precisa dessa cura. Nós somos seres tão sentimentais. Nos movemos de acordo com as expressões emocionais, nos movemos de acordo com as situações e às vezes esquecemos que não fomos criados só para esse momento, mas fomos criados para um momento de eternidade. Os nossos olhos não devem ser as coisas passageiras, terrenas, onde que a traça corrói, mas os nossos olhos devem estar no tesouro eterno que é Jesus Cristo e a vida eterna que Ele tem para nós. Precisamos. E como precisamos? Não só precisamos, como necessitamos. Não só necessitamos, como devemos buscar de todo o nosso coração. Aqueles homens falaram, olha, nem que a gente pegue um tecido, envolva o nosso amigo que não consegue andar, nem que a gente necessite de uma escada lateral para subir até esse sobrepiso da casa, para descer pelo telhado. Vamos fazer porque precisamos. Sabe, querido, deixa eu te desafiar agora. Faça algo que você nunca fez. Busque ao Senhor como você nunca buscou. Entregue o seu caminho ao Senhor como você nunca entregou e você vai experimentar milagres extraordinários. Não só milagres físicos, não só milagres palpáveis, mas você vai reconhecer paz de verdade. Você vai ver que ter o coração realinhado com Deus e ter paz com Deus é tudo que precisamos. Ter paz com Deus é importantíssimo. É só mediante a paz com Deus, através de Jesus Cristo, podemos ser aceitos na eternidade, no nosso lar celestial. Sabe, meu irmão, é maravilhoso isso. É olhar para Jesus e ter esperança. E falar assim, olha, Ele pode mudar. E Ele não só declara que Ele perdoa, mas Ele tem poder para fazer tudo aquilo que você precisa. Jesus já sabia o que aquele homem precisava. Jesus sabia o que ele tinha mais emergência, mais urgência. Mas Ele falou assim, olha, eu preciso trabalhar estruturas que você ainda não consegue enxergar. Deixa Deus trabalhar as estruturas que você ainda não enxerga. Talvez tenha coisas que Jesus precisa mexer lá na raiz. E você precisa deixar Jesus trabalhar. Deixe Jesus cuidar dos processos. Os processos trazem maturidade para o nosso coração. Os processos alinham o nosso coração com o céu. Os processos fazem que a gente entenda os caminhos de Deus. Talvez você nunca vai entender alguns pontos, mas você vai começar a enxergar aquilo que Deus tem desenhado, aquilo que Deus tem alinhado para a sua vida. E meu irmão, não existe lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. É muito interessante, porque existem alguns exemplos que nós poderíamos citar aqui, como forma de uma analogia. Eu não sei se você já teve que fazer algum tratamento dentário, mas se você fizer um tratamento de canal, por exemplo, nos dentes, é necessário que vá lá na raiz e seja tratado. E eu vejo que nesse texto Jesus faz bem isso. Jesus começa a trabalhar as raízes do nosso coração. E talvez os nossos olhos ainda são muito terrenos. E nós olhamos para o fruto achando que, olha, esse fruto está um pouco podre na ponta, está sem folhagem, está meio murcho. Mas os frutos são só resultados de uma raiz. O tanto que essa raiz consegue absorver daquilo que é vida, daquilo que é sais, daquilo que são minerais, daquilo que traz energia vital. Sabe, meu irmão, a nossa espiritualidade é da mesma forma. Se as raízes do nosso coração não estiverem absorvendo vida, certamente você vai estar absorvendo morte. Certamente você vai estar se perdendo. E Jesus estava mostrando para esses homens, olha, tem coisas que só Deus pode fazer. E quando Deus faz, tudo é transformado, tudo é regenerado. Sabe, meu irmão, deixa Deus mexer nas raízes do seu coração. Jesus é um Deus que trabalha as raízes. Deixa Deus investigar aquilo que está no mais profundo do seu interior e trazer vida para você. Ainda dá tempo. Eu não sei se este ano foi o pior ano da sua vida ou o melhor ano da sua vida, mas eu sei de uma coisa, o Provérbios diz para a gente, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e você certamente vai viver uma vida abundante. Reconheça o Senhor em tudo que você faz. Sabe, meu irmão, larga de lado
as investidas por interesse. Deixa de lado amizades por interesse. Deixa de lado a ganância, a corrupção, as vaidades. Mas ame o Senhor, busque o Senhor e fala: Senhor, o que precisa ser mudado? Talvez você nunca fez essa oração. Talvez seja uma oração que você precisa fazer. Senhor, o que precisa ser mudado? É interessante que aqueles homens não chegaram perguntando para Jesus o que precisava ser feito ali. Ó, Jesus, o que você acha que precisa? Eles chegaram certos de que aquilo que estava exteriorizado era o mais urgente. Mas Jesus sabia aonde precisava de ser tocado. Querido, deixe Deus tocar na sua vida. Deixe Deus abraçar a sua vida. Deixe Deus alcançar as estruturas que você escondeu, às vezes, de muitas pessoas. Talvez por uma decepção, talvez por uma tristeza. Talvez você nunca abriu seu coração para ser verdadeiro com ninguém, por medo e frustrações que se passaram. E talvez você refletiu isso na sua vida com Deus. Você tem medo de abrir seu coração. Você tem medo de ser sincero com Jesus. Você tem medo de escancarar o seu coração para Cristo e deixar que Ele mexa. E, para ser bem sincero, meu irmão, às vezes essa mexida dói. Às vezes trabalhar isso na ferida dói. Mas é uma dor que vai trazer restauração. É uma dor que vai trazer solução eficaz para sempre. E Jesus quer trabalhar isso na sua vida. Jesus quer trabalhar não só na sua vida, mas através da sua vida para outros. Existem outras pessoas que precisam do amor de Deus. Existem pessoas que precisam da sua oração. Existem pessoas que precisam do seu abraço. E você precisa do abraço de Deus. Você precisa da intervenção divina. Meu irmão, se nós não cremos com o nosso coração, confessarmos com nossa boca que precisamos de Jesus, o nosso fim é o inferno. Mas Jesus, por sua misericórdia e graça, quando estávamos todos a caminho da perdição eterna, Ele vem e nos resgata para o seu reino de amor, para o seu reino de justiça, para que tenhamos paz com Deus, para que possamos caminhar em obediência e viver a plenitude do seu reino, mediante as suas palavras, mediante o seu coração, o seu reino de justiça, de amor, de graça. Ah, querido, não existe outro caminho melhor. Tudo que vivemos fora de Jesus será um caminho de morte. Tudo que vivemos fora de Jesus serão os nossos próprios caminhos, nossos próprios braços. E é muito interessante que Marcos escreve isso para os cristãos em Roma. Os romanos estavam acostumados com as suas próprias vontades, as suas próprias conquistas, mostrando que eles são capazes, que eles por si mesmos conseguem todas as coisas. E esse texto diz: nós sem Jesus não conseguimos nada. Marcos está falando ali para os cristãos em Roma: olha, vocês precisam ver, existe um Deus Salvador, as suas obras são obras eternas, as suas obras são obras de justiça, obras que permanecem, não só passam, mas Ele não só fez como Ele continua fazendo, Ele não só fez como precisamos nos apegar a isso e saber que Ele produzirá ainda mais coisas nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa sociedade. Jesus continua fazendo. É nesse Deus que nós confiamos. Um Deus que continua fazendo. Um Deus que nunca perdeu o governo. E assim como Daniel tem aquela visão desse filho do homem, chegando perto do ancião de dias sobre as nuvens. E por ele, nele, estão domínio de todos os povos, tribos, línguas. Um dia estaremos todos diante de Jesus, para nos apresentarmos ao Eterno. E aquele dia está reservado para que aqueles que confessaram e creram no nome de Jesus. Existe um caminho para a salvação. Esse caminho é Jesus. É através da obra e do sacrifício de Cristo. É através de crer no nosso coração, nesse evangelho de arrependimento. Sabemos que precisamos confessar os nossos pecados. Sabe, meu irmão, se você viveu dias de trevas, se você viveu como aquele que talvez nunca conheceu o Evangelho, ou como aquele que abandonou, é tempo de voltar, é tempo de consertar, ainda dá tempo de você viver dias extraordinários. Jesus ainda pode dar uma família maravilhosa, Jesus ainda
pode te dar um emprego maravilhoso, mas Jesus tem salvação e tem a vida do Filho para você. E isso é o mais importante. Porque, acima de tudo, estar com Jesus é o maior presente e o maior tesouro que nós podemos ter. Meu irmão, eu quero te fazer um convite agora. Se você tinha abandonado os caminhos do Senhor, ou se você reconhece, olha, meu coração está doente, eu preciso de cura, eu preciso ser curado. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que o Senhor entre agora na sua vida, no seu coração. E se você estava sem força, eu tenho fé suficiente agora para que, mediante essa oração, a sua vida seja impactada. E Ele tem poder não só para te salvar, mas poder para restaurar todas as esferas da sua vida. Jesus tem toda a autoridade. Ele é 100% homem, 100% Deus. O Deus encarnado, o Verbo de Deus encarnado, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós nos sujeitamos a Ele em amor. Meu irmão, que graça maravilhosa pode te alcançar, te restaurar. E foi para isso que Jesus veio, para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Sejamos aceitos perante Ele, naquele grande dia em que Ele voltar, ou que Ele nos chamar, possamos estar diante dEle dizendo, olha, como foi bom, Deus, como foi bom saber que eu estou aqui diante do Senhor. E Ele dizia, olha, vinde, amados meu Pai, entre, tem uma ceia para você, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Eu não sei como é que está o seu coração. Talvez você está pensando assim, olha, será que se eu morrer hoje eu vou para o céu? Será que não? Mas mediante a confissão no nome de Jesus, você é salvo. Você pode ter certeza, porque o nosso Espírito testifica com o Espírito dele que somos dele. Por isso, nessa hora eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, aquietar o seu coração, não se disperse, mas ore. Ou se você já conhece Jesus e precisa orar por alguém, ore por alguém agora. Mas eu quero orar por você que está me assistindo, por você que precisa desse encontro genuíno com Jesus, para que Ele entre nas raízes mais profundas do seu coração. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Deus, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, aqueles, Deus, que foram encontrados pela desesperança, aqueles que foram, Deus, enganados pelos desejos do mundo, enganados pelos desejos do pecado, ou que um dia estiveram aliançados com o Senhor e desistiram da caminhada, que nessa hora eles encontrem refúgio em Jesus, nosso Pai eterno, nosso Deus Consolador. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, restaura, Deus, a nossa comunhão com o Senhor, restaura a comunhão do meu irmão com o Senhor agora em nome de Jesus. E que nós possamos desfrutar da vida eterna com Cristo, dessa vida abundante, daquele perdão que nós não conseguimos explicar humanamente, mas que só o Senhor poderia ter feito por nós. Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar vida na vida do meu irmão, eu quero ministrar poder de Deus, eu quero ministrar cura completa, de dentro para fora e de fora para dentro. Aqueles que precisam cura no exterior, cura de uma doença física, de uma doença na mente, ó Deus, de uma situação de estresse, de abandono, Pai, de solidão, aquele que está em depressão, que ele seja curado em nome de Jesus, mas que o Senhor trabalhe as raízes do coração do meu irmão, para que a vida dele seja vida eterna em Jesus Cristo agora, que o gosto pelo pecado vá embora, que o desejo por uma vida de iniquidade acabe agora em nome de Jesus, que os vícios sejam largados e que a nossa vida em Jesus seja uma vida tão genuína, tão prazerosa, e que meus irmãos vivam em novidade de vida, deles força, Deus, deles, Pai, capacidade de aguentar e perseverar no caminho da verdade, através dos Teus ensinamentos, através da Tua palavra, e que a vida de Deus reine nesses corações. A partir de agora, nós desligamos ele do império das trevas e ligamos, Deus, pela fé ao reino do Filho do Seu amor, através de Jesus, mediante o sacrifício de Jesus, é que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Meu irmão, não fica só a nossa oração, fica também o nosso convite. Eu quero te fazer esse convite. Se você está nos assistindo agora, nós vamos deixar um telefone para você.
é o telefone da paz, um telefone onde 24 horas temos pastores, obreiros, pessoas dispostas a te atender, a te ouvir. Queremos te ouvir, queremos caminhar com você. Ligue para nós, meu irmão. Vai aparecer também as redes sociais. Nós queremos entrar em contato com você. Não caminhe sozinho. Estamos aqui para ser igreja. Que o Senhor te abençoe grandemente. É sempre um grande prazer compartilhar do Evangelho com você. E eu espero que a sua casa, os seus relacionamentos, tudo que você tem caminhado no seu dia a dia, seja alcançado por Jesus. E que as esferas mais profundas do seu coração sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que você viva um ano maravilhoso, cheio da graça de Deus. E se até aqui deu errado, Jesus pode mudar daqui para frente. E a nossa vida, ela é marcada por recomeço. Que hoje seja o dia do seu recomeço, em nome de Jesus. Amém.